Isso aí, voltamos mais uma aula desse livro maravilhoso que é Foco na Prática de Paulo Vieira. Você que está me acompanhando, já fizemos a aula apresentação e agora vamos entrar na aula 1. Gente, foco na prática. Se você quer ter resultado na sua vida, você precisa aprender a ter foco. Gente, e por falar em foco, veja só, antes de começar essa aula, eu quero ler aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que está lá em Neemias. Olha só como que tudo isso se encaixa. Olha, Neemias 6. Eu vou ler o verso 1 ao 3 que diz assim: Quando Sambalate, Tobias e Gesse, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesse mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes um mensageiro com a seguinte resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Veja só. Essa passagem ela tem tudo a ver com esse livro que nós estamos estudando, porque o livro ele vai falar sobre foco e muitas coisas que tiram o foco é as distrações. E Neemias, gente, Neemias ele sabia exatamente aquilo que estava querendo distrair ele do propósito que ele tinha. E qual era esse propósito? Reconstruir os muros de Jerusalém. Interessante que essa passagem fala que essas três pessoas que eram inimigas, que queriam ver, né, o pior, eles já falavam que o muro não seria reconstruído, uma raposa poderia derrubar aquele muro. Só que quando eles viram que o trabalho de Neemias com todo o povo judeu estava dando certo, eles começaram a ficar preocupados e fizeram de tudo para parar a obra. E quando eles mandaram essa mensagem para Neemias, eles queriam de fato que Neemias parasse, andasse, se distraísse. E essa foi a resposta de Neemias: Estou construindo uma grande obra, um grande projeto e não posso parar. Gente, nós vamos aprender nessa aula aqui sobre foco, sobre aquilo que quer tirar a nossa atenção. E eu conto com você aqui até o final dessa aula. Como eu falei para vocês, tudo que nós precisamos de um bom livro, esse que eu recomendo para vocês, Foco na Prática, Paulo Vieira, um homem tremendamente sábio, que tem instruído muitas pessoas, tem ajudado milhares de pessoas. Gente, e também que a gente não pode faltar, eu sempre falo, a Bíblia é sagrada. Esse é o livro, gente, esse é o livro. Todos os outros, livro Paulo Vieira, tantos outros, todos eles são princípios que eles aplicam das Sagradas Escrituras. Então, a única coisa que muda mesmo, a única coisa que vai mudar a sua vida é você aplicar os princípios bíblicos. Mas vamos lá, gente, eu quero ler com vocês. Nós paramos aqui. Foco, o modelo mental e comportamental das pessoas de sucesso. Eu falei na aula de apresentação, essa aqui é a aula 1, e na aula de apresentação eu falei com vocês que a gente precisa aprender a modelar, né? Não é copiar, mas modelar, se inspirar nas pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso são aquelas pessoas que você precisa sempre buscar o que elas fazem, né? Como que elas fazem. Se você buscar esse modelo comportamental dessas pessoas e começar a aplicar, você vai ter resultado. Gente, e são coisas que é como se fosse um padrão. Você começa a ver a conversa de pessoas ricas, é um padrão. Começa a conversar com pessoas milionárias, é outro padrão. E se você quer viver uma vida exponencial, uma vida acima da média, você precisa se inspirar nessas pessoas.
E quando eu digo inspirar, é realmente você olhar qual é o comportamento, qual que é o modelo mental e comportamental dessas pessoas. O que elas fazem, o que elas comem, aonde elas vão. E você precisa se inspirar nisso. Tá joia? Vamos lá. Eu tenho certeza que algumas pessoas já pensam, mas essas pessoas, quer dizer que eu tenho que ir no restaurante que elas vão? Eu falo para você, sim. Você precisa ir no restaurante que elas vão. Mas eu não tenho dinheiro para poder. E quem disse que você tem que ir lá para comer? Vai lá, pede uma água com gás. Mas comece a frequentar esses ambientes, gente. Você vai conversar com centenas de pessoas que têm resultado e todas elas vão dizer, a primeira coisa é mudar o ambiente. Então você precisa aprender a sair de um ambiente de mentalidade de escassez para poder estar num ambiente de mentalidade onde as pessoas pensam em abundância. Antes de você ter, você precisa ser. Não pense que as pessoas milionárias, elas são milionárias porque elas têm muito dinheiro. Não. Elas já eram milionárias antes mesmo de ter muito dinheiro. Porque primeiro você precisa aprender a ser. Quando você aprende a ser, então as coisas começam a acontecer. Olha só, olha que frase maravilhosa aqui, ó. Foco é também a capacidade de dizer não para muitas coisas e dizer sim para poucas coisas. Você tem dificuldade de dizer não? Às vezes faz coisa que não gosta, né? Mas só para não desagradar os outros. Coitadinho de você. Você precisa aprender a dizer não. Porque quando você aprende a dizer não, você está dizendo sim para você. Gente, dizer não é libertador. Não estou falando aqui de você não ajudar as pessoas. Mas você precisa aprender a dizer não. Você não é o quebra-galho, você não é aquela pessoa... você pode falar com fulano, que fulano faz. Aí você fala, eu não quero fazer. Não, você pensa, né? Não quero fazer. Aí daqui a pouco, mas para não chatear a pessoa, né? Aprende a dizer não. Então, ter foco, olha que nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras. Se Neemias não tivesse foco, gente, muitas coisas teria já feito ele parar, muitas coisas. Ter foco é você aprender a dizer não para muitas coisas, sabe? Dizer não para muitas coisas e dizer sim para poucas coisas. Outra frase que eu quero aqui deixar com vocês: grandes realizações começam com pequenas atitudes e isso é um estilo de vida. Grandes realizações não é você dar um passo grande, é um passo pequeno, mas é um passo constante. É você não parar. Se você quer fazer grandes realizações, se você quer ter sucesso, aprende a fazer com excelência, gente, com excelência, pequenas coisas, porque os grandes resultados virão. Vamos lá. Continuando a leitura do livro. Certo dia, quando eu era criança, meu pai chegou do trabalho trazendo uma lupa. Ele me ensinou que, com ela, eu poderia ver as coisas bem minúsculas. E, de fato, foi uma ótima novidade científica para um menino de 9 anos. Passei a ver coisas que antes não via, como detalhes em insetos e a textura do papel. Foi muito legal. No entanto, o melhor das minhas descobertas científicas infantis aconteceu quando aprendi a fazer poderosos raios com a minha lupa. Olha que coisa legal. Eu não sei se você que está me assistindo, você já fez isso daí. Mas Paulo está contando aqui um exemplo de quando ele tinha 9 anos e ele pegava a lupinha, né? Quem que nunca fez isso, né? Pegar uma lente, colocar contra o sol, né? Eu até falei que nunca fez isso, mas acho que hoje, infelizmente, muitas pessoas não fizeram, né? Eu não sei o que está acontecendo, porque as pessoas desaprenderam a viver feliz com as coisas simples. Uma lupa, para mim, o Paulo contando o exemplo dele aqui, gente, era uma diversão e tanta. Olha só o que ele fazia. Percebi que quando estava sob o sol, a lupa fazia convergir para um único ponto todos os raios da luz solar e vi que aquilo produzia calor, muito calor. Tornei-me quase um super-herói com poderes sobrenaturais. Afinal, sem fósforo ou isqueiro, comecei a queimar folhas, papéis e acabei por testar as forças dos meus soldadinhos de brinquedo em batalhas terríveis com alienígenas e os seus raios de calor.
O que mais me alegrava, no entanto, era fazer fogo no papel de pão. A mágica de produzir calor e fogo a partir do nada me fascinava. Olha só, uma brincadeira com uma lupinha, mas que ele entendeu um detalhe muito importante. Mas por que Paulo está contando esse exemplo de criança dele aqui nesse livro? Gente, olha só, segue a leitura aqui comigo. Trazendo para a realidade atual, percebo que aquela mágica era o poder do foco. Olha só, todo aquele exemplo que o Paulo contou é para poder aqui explicar que quando você foca em uma coisa, aquilo você consegue realizar coisas extraordinárias. Aproveitar as condições naturais já disponíveis para qualquer um e produzir poder ao concentrar a atenção, pensamento e comportamentos e ações em um único ponto com objetivos claros. Trata-se de um potencial de realização incrível disponível para qualquer pessoa, independente de escolaridade, raça, sexo e etc. Contudo, com o meu trabalho de coach integral sistêmico, pesquisas e muitas observações, percebi que a maioria das pessoas não possui uma vida de realização simplesmente por não saber usar o poder do foco. Olha só, talvez você não está tendo um resultado na sua vida, não é porque Deus não gosta de você, não é porque as pessoas não gostam de você, é simplesmente porque você não sabe ter foco. Enquanto você não ter foco e aproveitar todas as condições já disponíveis para você. Aliás, tem uma passagem nas Sagradas Escrituras que diz assim, olha, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. Nós precisamos aprender a usar tudo aquilo que já está disponível para nós. E para você usar aquilo que está disponível, você precisa aprender a ter foco. Se você não ter foco, você não tem um objetivo claro, infelizmente você não vai conseguir ter realizações grandiosas. O poder de se tornar presidente de um país, salvar milhares de vidas, descobrir um medicamento ou uma fórmula matemática está disponível para todos. Esse poder é a capacidade de estabelecer foco, algo possível para qualquer um, tendo em vista que todos nós temos a capacidade de realização incrível. Olha, eu vou até grifar isso aqui. Tendo em vista que todos nós temos a capacidade de realização incrível. Gente, se tornar uma pessoa extraordinária não é algo de outro mundo. Não é que aquela pessoa, essa pessoa nasceu superdotada. Não. É simplesmente a pessoa que aprende a ter foco e sabe o que quer. Porque se você não sabe o que quer, eu já falei na aula da apresentação, qualquer caminho serve. Ter foco é você ter um objetivo claro. E muitas pessoas que não conseguem ter resultado. É somente, gente, não é por falta de dinheiro, não é por condições climáticas, não. É porque você não consegue ter foco. E eu quero te ajudar através desse livro, você que está aqui comigo acompanhando esse estudo, essa leitura. Gente, nós vamos estudar todo esse livro aí. Eu tenho certeza que no término a sua vida não vai ser diferente, não vai ser igual. Eu tenho certeza que no término desse estudo alguma coisa vai mudar na sua vida. Mas você precisa aplicar, tá joia? Vamos lá. Essa capacidade está sempre disponível, mas na maioria das vezes costuma estar dispersa ou diluída em atividades improdutivas que tiram nossa atenção do que realmente importa. Olha, o texto que eu li para vocês aqui das Sagradas Escrituras fala de quando aqueles inimigos de Neemias queriam tirar o foco dele, para que ele não construísse o muro. E na sua vida não é a mesma coisa, gente. Quantas coisas quer tirar o teu foco? Gente, é impressionante como que as pessoas elas se perdem no celular. Gente, o celular é uma bênção, é uma maravilha. Não foi Deus que criou o celular, mas Deus deu sabedoria para que o homem criasse o celular. Mas infelizmente as pessoas utilizam essa ferramenta de uma forma totalmente desregrada. Por quê? Passam horas e horas
sabe? Só olhando conteúdo que não vai edificar, que não vai transformar, que não leva a lugar nenhum e fica lá, ó, vê um vídeo, vê outro vídeo. Isso é distração. E isso está tirando o foco daquilo que realmente importa. Talvez essas distrações estão tirando o foco da sua família. Você está aí, ó. Claro que eu estou usando aqui o exemplo do celular, mas tantas outras coisas podem te tirar o foco. Mas isso está roubando a sua família, isso está roubando o seu trabalho, isso está roubando a sua vida. Está na hora de você despertar e começar a ter foco. Vamos continuar a nossa leitura, vamos lá. Onde focar? O primeiro passo deve ser decidir onde focar sua atenção e os seus comportamentos. É preciso saber em que ou onde manter o foco. Talvez você esteja colocando todo o foco na sua vida profissional, mas se ela já está bem encaminhada, não seria esse o momento de se dedicar mais à família ou à saúde? Ou quem sabe você esteja focando em praticar um esporte ou um hobby e dedique de 3 a 4 horas por dia a isso, mas a sua carreira necessita de mais atenção e ações que sua performance atlética. Pode ser também que você esteja se dedicando a festas e baladas de segunda a domingo. Mas será que a vida estudantil ou profissional não está mais carente de ações mais massivas, gente? Paulo ele tocou num ponto aqui muito importante. No que focar? Às vezes a pessoa vive só focada no trabalho. E tem uma carreira promissora, já conquistou, né, um cargo, chegou com a sua empresa num lugar muito elevado. Mas será que não está na hora de você analisar outras áreas da sua vida? Nós vamos daqui a pouquinho, né, a gente vai estar montando aqui, né, os pilares. Né? Quais são os pilares? Família, parentes, trabalho, espiritualidade. Mas você precisa entender que se você não aprender a analisar onde focar, pode ser que talvez você está desprezando alguma área muito importante na sua vida. Então, Paulo ele até contou um exemplo aqui, talvez você está focando muito no teu trabalho, mas como que está a sua família? Talvez a sua empresa, a carreira da sua empresa está lá em cima e o seu casamento está a um fio para se acabar. A gente precisa equilibrar. Às vezes você precisa tirar o foco de determinadas coisas para começar a focar aquilo que está se perdendo. E eu quero te ajudar através desse livro. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Na metodologia do coaching integral sistêmico, que é o método CIS, acreditamos que podemos equilibrar e potencializar todas as áreas da vida. Para sermos felizes em uma área, não precisamos ser infelizes em outra. Olha, vou até grifar aqui, ó. Para sermos felizes em uma área, não precisamos ser infelizes. Ah, Wagner, a vida não é tudo o que eu quero. Eu sei, a vida não é tudo o que você quer, mas isso não justifica que alguma área da sua vida tem que ser boa e outra área péssima. Não. Você precisa aprender que tudo na sua vida tem que viver bem. Tudo na sua vida tem que te trazer felicidade e gratidão. Pode ter coisas que sejam mais difíceis do que a outra, mas isso não justifica você dizer, tal área da minha vida é ótima, eu gosto. Essa área aqui eu detesto. Mas nós estamos falando da sua vida. Quando a gente fala de vida, nós falamos de um conjunto de áreas que te moldam, que geram o seu caráter. Vamos lá. Se você acredita no ditado sorte no jogo e azar no amor, está na hora de questionar algumas das suas verdades. Olha, quantas pessoas se enganam, né? Sorte no jogo, azar no amor, né? Talvez está na hora de você começar a rever as suas verdades. Para descobrir onde devemos colocar nosso foco e nossa energia, precisamos antes basear nossas mudanças em 2 questões primordiais. Vamos lá, quais são essas questões?
A primeira diz respeito aos nossos problemas e às nossas limitações. E a segunda está relacionada aos nossos sonhos e às nossas metas. Olha, para que nós possamos aprender onde colocar o nosso foco, ó, onde você vai colocar o seu foco e energia, primeiro você precisa aprender duas áreas primordiais. Quais são elas? A primeira diz respeito com os problemas e as suas limitações. E a segunda, ela está relacionada aos nossos sonhos e às nossas metas. Você precisa refletir sobre os problemas que vem enfrentando hoje e que atrapalham a sua vida extraordinária. Daqui a pouquinho você vai estar comigo aqui no Moral da Vida Extraordinária. Ao descobrir tudo o que te impede, você saberá exatamente onde ou o que focar. Sabe por que as pessoas não conseguem ter foco, gente? Eu não culpo, talvez você seja uma dessas pessoas. É porque não foi ensinada. Quando fala assim, olha, você precisa ter foco, mas foco no quê? Para quê? Onde? O que fazer? Como fazer? É por isso que esse livro, gente, é uma ferramenta para te ajudar a aprender a ter foco. E quando eu falo de foco, é você analisar tudo de uma forma ampla. Veja só, Paulo aqui ele traz dois pontos primordiais. Ó, primeiro, você precisa entender o que te impede, quais são as suas limitações. Segundo, onde você quer chegar, os seus sonhos, suas realizações. Essas coisas, esses dois conjuntos, né, essas duas áreas primordiais, elas caminham juntas. E se você não descobrir o que está te impedindo, dificilmente você vai conseguir realizar os seus sonhos. Porque você pode até querer, só que a vida não é apenas daqueles que querem, mas é daqueles que fazem. Então, se você aprender a identificar o que de fato está te atrapalhando a chegar onde você quer chegar, primeiro é você resolver aquilo ali. Resolveu aquilo ali, o caminho está livre para você continuar. Vamos lá. Aqui ele vai trazer aqui um exercício prático para que a gente possa identificar. Olha, relacione os dois maiores problemas da sua vida que precisam ser resolvidos. Olha, Wagner, minha vida é cheia de problemas. Tá bom, ela é cheia de problemas, mas vamos começar por partes. Coloque dois problemas, talvez aqueles que são maiores para você. Então, vamos identificar aqui, olha. Relacione os maiores problemas da sua vida que precisam ser identificados. Os dois maiores problemas. Então, não sei se você vai fazer agora, se você vai fazer depois, mas faça. Se você não parar para poder analisar, refletir, olha, qual área da sua vida é um grande problema, você não vai identificar onde você tem que tratar. Vamos lá. Agora relacione os dois mais importantes sonhos e objetivos que deseja descobrir. Olha aqui, ó. Você que está com o livro aí, tá fácil, ó. Aqui em cima você vai colocar, deixa eu ver se vai focar, não vai focar, né? Aqui em cima você vai escrever os dois maiores problemas e aqui embaixo você vai escrever os dois mais importantes sonhos que você deseja realizar. Elimine as distrações. Olha só, nós estamos falando de distração aqui todo momento. Vamos continuar mais um pouquinho a aula, daqui a pouquinho a gente encerra, para você tomar uma água, depois a gente volta no outro vídeo para poder continuar essa leitura maravilhosa. Olha, elimine as distrações. Persistir ao longo do tempo e não parar diante das adversidades. Olha, persistir ao longo do tempo e não parar diante das dificuldades. Sabe o que me fez lembrar aqui? Sabe aquela passagem daquela mulher que não podia ter filhos, que aí o profeta Eliseu passava em frente à casa dela, aí ela construiu um quartinho ali para o profeta e depois Deus abençoou, ela teve um filho e o filho depois veio a falecer. Quando o filho dela faleceu, o que ela fez? Ela colocou lá sobre a cama do profeta e foi até o lugar onde o profeta estava. Interessante que quando ela entra, né, quando ela sobe ali no carrão dela, que tenho certeza que era uma carruagem ali naquela época, ela fala para o empregado dela, olha, você vai e não para ninguém. Se alguém falar bom dia, você vá. Por quê? Ela não queria que o empregado se distraísse com alguma coisa, porque qual era o objetivo? Chegar até o profeta. Então, olha, persistir ao longo do tempo e não parar diante das adversidades.
Não pense que você não vai ter problemas, que você não vai ter diversidade. Você vai ter. A questão é, você aprendendo a ter foco, você não vai perder tempo com coisas que não é para você fazer agora. Tem coisas que não é para você resolver agora e você começa a resolver. Tem situações que não é para você fazer agora e você começa a fazer e isso te atrapalha. Aí chega o dia, daí aquela sensação que a pessoa fala, puxa vida, nossa, eu não fiz nada hoje. É claro que você não fez nada. Você fez um monte de coisa que não era para fazer. E aí o dia passou, irmão. A moeda mais valiosa que existe é o tempo. Se você não aprender a valorizar o tempo, o seu dia vai ser sempre escasso. Porque você pode querer controlar muitas coisas, mas você não vai controlar o tempo. Então, se você quer eliminar as distrações, comece a deixar as coisas que não é para fazer agora e foca nas coisas que é para você fazer, pois somente assim você vai ter resultado. Tomar essa atitude costuma ser difícil para muitas pessoas, mas é fundamental para a obtenção do sucesso. Olha, se você quer ter sucesso, gente, aprenda a tomar atitudes difíceis, aprenda a realizar, né? Atitudes difíceis. Ah, eu não posso fazer isso, mas você precisa fazer. Vamos lá. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum, por isso é necessário completar todas as tarefas para atingir algum resultado. Se você faz e não consegue realizar nada, é muito provável que alguma distração te parou no meio do caminho. E aí as pessoas falam assim, mas é só continuar. Não é só continuar. Você perdeu tempo, você perdeu energia. Então parar no meio do caminho não é uma opção boa. Continua, vai até o final. Faça. Gente, Wagner, mas eu tô com medo. Vá com medo mesmo, gente. O medo faz parte da gente. Você só precisa aprender a controlar. Então, não pare, porque se você quer ter sucesso, você precisa aprender a ir até o final mesmo. O que faz alguém começar uma jornada na direção do seu alvo e depois mudar a direção? A verdade é que poucas pessoas fracassam. A maioria para e desiste antes de fracassar. Olha, essa frase eu também li no livro de Napoleão Hill. Não é que as pessoas não conquistam. Não é que as pessoas são fracassadas. A verdade é que elas já desistem antes mesmo de começar. Tá na hora de você começar e ir até o final. Fala assim, olha, vou fazer um propósito de vida agora. Né? Tem muitas pessoas que fazem voto, né? Então faça o voto se for o caso. Mas diga, olha, eu vou até o fim. Não vou parar, não vou desistir. Eu vou continuar, independente das coisas que acontecer, independente das dificuldades que acontecer, eu vou continuar. Porque se você quer ter sucesso, você precisa aprender a não parar no meio do caminho. Vamos lá. Eu vou repetir essa frase aqui para você, olha. A verdade é que poucas pessoas fracassam, olha. Wagner, mas isso não é verdade não. Muitas pessoas fracassam. Mentira. Poucas pessoas fracassam. A maioria delas já desiste antes mesmo de fracassar. Antes mesmo de fracassar, porque na mente delas assim, eu não vou conseguir. Então eles acabam nem começando. Já fracassam antes mesmo de começar. Muito bom, gente. Que livro top. Pense um pouco de qual projeto você desistiu antes de tentar. Talvez você que está me assistindo agora já começou algo e parou. Qual projeto você desistiu antes de tentar? Porque não teve tempo, porque o dia era, porque daria muito trabalho, ou porque não teve disciplina? Qual história você conta a si mesmo para nem tentar alcançar um resultado ou desistir no meio do caminho? Tá na hora de você parar de ficar dando desculpas. Enquanto você fica dando desculpas, você não vai chegar a lugar nenhum. Engraçado que pessoas que dão desculpas, veja só, pessoas que dão desculpas, ela sempre vai ficar se justificando a sua negligência. Ela sempre vai ficar se justificando por não conseguir resultado. E vai colocar a culpa no fulano, no governo, no cicrano. Não, a culpa é sua. Porque você não teve foco. Porque você parou antes mesmo de tentar. Antes mesmo de começar, você já desistiu.
Veja só, tem uma nota de rodapé aqui e eu quero ler com você, o que fala sobre, vamos ver aqui, ó. Olha, o coach integral sistêmico, olha. É um método criado e desenvolvido por mim, no caso Paulo Vieira, tá? Nele, o coach tradicional, processo que conduz pessoas e empresas para a realização de objetivos, é expandido e trabalha os lados racional e emocional do ser humano. Né? Aqui ele está fazendo a comparação do coach tradicional com o coach integral sistêmico, que é o método CIS. Além disso, considera que o ser humano é sistêmico, ou seja, ele se apresenta um problema em uma área da vida. Ou seja, se ele apresenta um problema em uma área da vida, isso pode afetar todas as outras áreas. Lembra que na apresentação eu falei para vocês? Não adianta você falar assim, minha vida está 100%, mas 100% aonde? É por isso que você precisa aprender a identificar as áreas, tanto aquelas que estão boas da sua vida, como também aquelas que não estão tão boas, para que você possa, de fato, ter uma vida de sucesso. Então, o coach integral sistêmico do Paulo, ele é uma ferramenta que vai te ajudar. Gente, o método CIS, para quem não fez, vale a pena fazer. Esse livro aqui, gente, fantástico, já top demais, e ele vai te ajudar a ter foco. A gente vai continuar a nossa aula, tá? Não quero ser muito longo aqui para não cansar. Eu sei que você também tem muitas coisas para fazer, mas é importante todo dia, gente, a gente tirar pelo menos 30 minutinhos, sabe? 30 minutinhos para poder ler, estudar. Eu tenho certeza que você vai ter resultado positivo e satisfatório na sua vida, porque resultado todo mundo tem. A questão é qual resultado você está tendo na sua vida. Então, um grande abraço. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já faça isso agora. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente aqui nos comentários o que você está achando da nossa série de leitura e estudo aqui desse livro fascinante, fantástico aqui do nosso amigo Paulo Vieira. Um grande abraço, até a próxima aula.